Queridos irmãos, muito bom dia e a paz do nosso Salvador, bendito Redentor Jesus Cristo, nosso amigo leal, verdadeiro, sincero, aquele que segura em nossas mãos e não abandona e não nos abandona por nada, absolutamente nada nessa vida. Louvado seja Deus. Deus proverá, nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, o capítulo é de número 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho e para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus em resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus para você? Olha, num tempo que nós estamos vivendo, tempo de turbulência, de incertezas, tempos de dificuldades, tempos difíceis, é muito importante nós termos algumas convicções, nós estarmos alicerçados em alguns firmamentos. E a respeito da fé, mais do que nunca, hoje isso é imprescindível. Você crer, mas crer da forma correta, da maneira certa, na pessoa certa. Nós estamos falando a respeito de Jesus, o Filho de Deus, o pão do céu que desceu até nós. Deus encarnado, que se fez carne e veio habitar entre nós. Nós estamos falando a respeito do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós estamos falando a respeito do personagem mais conhecido do planeta. E se você entrar na internet, você vai ver que é o nome mais procurado, é o nome mais aclamado, é o nome mais adorado, mais reverenciado do planeta Terra, é Jesus. E não é por um acaso. A mensagem, a palavra, o carinho, o ensinamento, a doutrina, as orientações, deixa os seus seguidores apaixonados. Mas a pergunta é, você conhece Jesus? Você seria capaz de responder uma pergunta tão simples, tão básica, como quem é Jesus, não obstante ser a pessoa mais conhecida do planeta Terra? Pergunta que aparentemente ela se faz muito fácil de responder, mas para muita gente ela é bem complexa a sua resposta. Olha, se você chegasse para muitas pessoas e perguntasse quem é Jesus, você ouviria respostas bem interessantes. Para muitas pessoas, Jesus é uma espécie de Che Guevara, uma espécie de um revolucionário do seu tempo. Alguém que não estava satisfeito em ser um judeu e subjugado do Império Romano, e então ele resolveu insurgir contra o sistema, assim como muito comum acontece. Então Jesus, na visão de muitas pessoas, ele foi apenas um jovem revolucionário que
a sua revolução alcançou a muitos e foi exemplo até hoje, mas é ter uma visão muito pequena a respeito de Jesus. Será que nesta manhã eu falo para alguém que tem uma visão parecida de alguém que pensa assim a respeito de Jesus? Alguns também pensam em Jesus como um místico. Olha, eu já ouvi pessoas dizerem que Jesus era uma espécie de um mágico, alguém com uma certa habilidade, esperteza, que aprendeu a fazer alguns truques mágicos, como David Copperfield e vários outros, que são capazes de fazer uma aeronave sumir diante dos seus olhos. São capazes de fazer cartas sumirem entre os seus dedos. São capazes de colocar água e tirar de dentro de um vaso, face a uma plateia, sem usar as suas mãos. Colocam Jesus como pessoa que também aprendeu esse tipo de truque, de arte mágica. E para o seu tempo, então, não precisava nem ser tão sofisticado, não precisava nem tanto usar recursos cinematográficos que as pessoas acreditavam com mais facilidade. Bom, essas pessoas, com certeza, estão longe, muito longe, de entender o aspecto espiritual da existência de Jesus. Não entro nem na questão, porque a Bíblia fala que a fé é coisa que se discerne espiritualmente. Pessoas que são puramente carnais, só pensam no plano físico, com certeza não entenderia Jesus além de um místico. Mas existem pessoas que veem Jesus também como alguém que não se adaptou à sua cultura. Sabe, alguém que viu que a sua cultura, ainda que religiosa, era uma cultura muito maçante, era uma cultura escravizante, sufocadora. E por esta razão, alguém que tinha realmente um desejo de trazer à sua época uma religião que fosse mais praticada, uma religião que fosse mais do povo, então ele se encarregou de fazer o seu papel de tornar a vida religiosa um pouco mais prática dos seus seguidores. Mas essas pessoas passaram perto, mas tão perto quanto o sol está da lua. Porque Jesus não veio trazer mais uma religião a esse mundo. Esse mundo está cheio de religiões, e muitas delas boas. Seria mais uma das boas religiões do mundo. Jesus não perderia tempo, Deus não perderia tempo de vir do céu para trazer mais um princípio religioso. Jesus é amor. Jesus é a essência do amor. Se nós formos estudar a palavra amor no mais profundo do seu sentido, nós vamos ver que é a exata roupagem que Jesus usa. Jesus é a essência desse amor, do amor diferente, daquele amor humano, daquele amor filosófico. É um amor que transcende, a teologia o chama do amor ágape. É um amor sublime, é um amor divino. Jesus é o ágape de Deus, porque ele é ágape, porque ele é Deus. E Deus é amor, a Bíblia assim nos diz. Então, se queremos conhecer o amor, precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer o amor por intermédio de Jesus, porque Jesus é amor. Então, agora as coisas começam a esclarecer. Quem é Jesus? Jesus é amor. Interessante que muitos não querem conhecer Jesus, porque têm dificuldade de amar e têm dificuldade de ser amado. E como relacionar com alguém que é o mais puro amor? Perdoe é um ensinamento. Dê a outra face, se necessário for, para evitar uma discórdia, uma briga, uma confusão, mortes. Caminhe a segunda milha, se for para conquistar e reconquistar uma amizade. Se tem duas capas, oferece uma. Meu Deus, se não for pela ótica do amor,
quem conseguirá viver a grandeza desses ensinamentos? Olhe nos olhos, converse, não desvie o olhar. Procure entender o que existe na essência da alma e não na aparência do vestuário, não na aparência do carro que a pessoa está usando, da casa que a pessoa mora. Procure conhecer as pessoas pelos olhos, que são a janela da alma. Era assim que Jesus conquistava as pessoas. Era por essa razão que as pessoas gostavam de estar com Cristo. O texto que nós lemos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos de uma forma muito especial. Ele sabia que o seu tempo nesse mundo era um tempo que estava se esvaindo. A sua missão já estava quase que cumprida e ele precisava voltar para o céu, a sua verdadeira e eterna casa. E ele precisava então concluir os seus ensinamentos aos discípulos, e ele os reuniu, sabedor que para eles Jesus não deixaria nenhuma herança, porque não tinha. Ele não veio plantar riquezas neste mundo, ele sabia que não ficaria aqui. Jesus não tinha dinheiro para deixar para os seus discípulos, afinal de contas, ele nunca se envolveu com essa questão material desse mundo. Jesus não tinha nem sequer a roupa do corpo, porque já havia sido predito pelos profetas que até as suas vestes seriam rasgadas e lançada sorte sobre elas. Então não tinha nada para deixar para os discípulos materialmente, mas ele tinha muito para deixar para eles. Jesus se fez conhecido. Aqueles que estariam anunciando Jesus precisava ter uma íntima comunhão com ele, precisava ter um conhecimento muito profundo a respeito dele, afinal de contas ia falar, ia apresentar Jesus a outros. Mesmo na sua ausência, estaria falando como se ele estivesse presente. Então Jesus traz para eles uma mensagem que tem um valor muito maior do que dinheiro. Uma mensagem que tem um valor muito maior do que herança, do que propriedade, do que bens materiais. Uma mensagem que tem muito mais valor do que títulos, do que honrarias, do que poder, do que fama. Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe os vossos corações. Olha, gente, não se preocupe. Não fiquem ansiosos com coisa alguma. Jesus está se revelando a alguém que tem no coração a mais profunda paz, um rio de calmaria, um lago de calmaria. E ele está passando para os discípulos: o segredo é ter paz. Não se turbe os vossos corações. E ele aqui diz: crê em Deus, crede também em mim. Jesus está falando: meus discípulos, tenham fé. Quem é Jesus? Para você conhecer Jesus, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quiser ter fé, a fé você não compra em supermercado, numa farmácia, a fé você não adquire nos bancos de escolas, de faculdades e nem de universidades. A fé você não vê, não a encontra nos livros clássicos, você não encontra em filmes ganhadores de Oscars. A fé você encontra lendo a palavra de Deus. Existe uma pesquisa bem recente, no ano de 2009, de uma grande universidade norte-americana, a respeito da fé. Quando você lê a palavra de Deus, mais de 4 vezes na semana, a sua fé é capaz de aumentar 200%. E com a fé você acredita mais. Na fé você levanta mais disposto. Na fé você se torna mais confiante. Na fé você conquista mais. Na fé você caminha mais para diante, não para trás. A fé não faz você duvidar tanto. A fé lhe faz acreditar. A fé lhe faz arriscar com mais convicção.
A fé é um combustível que não lhe pode faltar nos tempos que se chama hoje. A fé não nos permite sentar na curva. A fé não nos permite desacreditar, duvidar, recuar. A fé é aquela convicção que vale a pena ir um pouquinho mais adiante, não desistir, ainda que todos estejam recuando, ainda que todos estejam desacreditando. Fé é você levantar aquela bandeira e dizer, ainda que eu esteja sozinho, mas eu vou adiante. E quando eu voltar, eu volto para a bandeira da vitória, para mostrar aos outros que deveriam ter seguido comigo. Isso é fé. Jesus disse aos discípulos, tenham fé, porque aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, sai daqui, vai para o outro lado, e o monte terá que obedecer, porque a fé remove montanhas. A fé é um terreno sagrado, e os ímpios não podem caminhar por esse lado, porque Deus dá a fé a conhecer aqueles que têm intimidade com Ele. O ímpio não vai ler a palavra de Deus com o coração aberto para a fé. O ímpio não vai se ajoelhar diante de Deus com humildade através da oração e dizer, Deus do céu, enche o meu coração de fé, de humildade e de contrição. O ímpio jamais vai fazer isso, então o ímpio jamais vai ter fé. Ou o ímpio vai caminhar na energia da carne até as baterias espirituais se esgotarem, ou ele vai parar e retroceder. Mas o justo viverá pela fé. Jesus disse, tenham fé. Jesus disse também, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito e vou preparar-vos lugar. Jesus está falando a respeito de confiança. Jesus está falando a respeito de esperança. No tempo que nós vivemos hoje, nada como esperança, nada como confiança. Confiança é você olhar para o futuro. Confiança é você continuar sonhando. Confiança é você continuar esperando. Confiança é você crer no amanhã. Ainda que todos estejam descrentes. Aqueles que têm fé conseguem ver o sol nascendo, ainda que a noite seja densa e longa. A fé traz a esperança. A fé aproxima o futuro do presente. A fé nos faz acreditar. Nós precisamos acreditar, porque há uma sociedade que conspira contra a fé. Há muita gente que conspira contra a fé. E Jesus está dizendo, tenha fé, tenha esperança, acredite. Jesus, o seu amigo, está dizendo, não desista, acredite. Acredite em Deus, acredite em Jesus, acredite na família, acredite nos amigos, acredite nos princípios, acredite nos valores, acredite na honestidade, acredite na luz, acredite no que é certo. A fé apela ao equilíbrio. Não deixe de crer. É o que Jesus está dizendo. E por fim, Jesus se faz conhecido muito mais ainda quando ele diz assim, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, e onde eu estiver, estejais comigo. Jesus está falando sobre a necessidade de estarmos juntos. Ele quer estar junto conosco. Os amigos querem estar juntos. Jesus quer estar junto com você, comigo. Jesus quer fazer um grupo de amizade. E amizade do bem. Amizade do bem. E o Tomé, discípulo de Jesus, disse, mas nós estamos aqui na incerteza, porque nós não sabemos o caminho. E Jesus fecha essa questão para sempre. Essa questão já está pacificada. Isso não é religião. Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, porque Jesus é o caminho. Não existe outra verdade, porque Jesus é a verdade. E não existe vida longe de Jesus. A vida é Cristo. A vida está em Cristo. A vida que começa nesse mundo e perdura por toda a eternidade. É tempo de crer.
É tempo de segurança, é tempo de sonhar, é tempo de esperança, é tempo de caminhar com Jesus, é tempo de estar junto com Jesus. E é tempo de ter certeza de vida eterna. Quem é Jesus é o único que pode conceder a você todas essas coisas de uma única vez, em um único dia, em um único momento. Nesse momento aqui agora, basta que você faça uma simples oração. Senhor Jesus, eu creio nessas palavras como sendo verdadeiras. Afinal de contas, elas vieram da tua palavra santa, a Bíblia Sagrada. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus encarnado. Eu creio que tu veio a este mundo para buscar os pecadores perdidos, dos quais eu sou um deles. Um delas. Eu creio que como pecador, eu me arrependo e confesso a ti meus pecados e o convido para entrar no meu coração, para reinar na minha vida e sobre a minha vida, reinar sobre o meu presente e meu futuro. Senhor Jesus, escreva meu nome no teu livro da vida, para que quando o Senhor voltar, ou eu e estar com o Senhor, possa estar eternamente contigo no céu. No céu. Essa oração é verdadeira e sincera. Por isso, a partir de agora, faço-me um seguidor, uma seguidora do meu amigo Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. Tenha um excelente dia na presença desse meu, seu, nosso amigo Jesus. Amém.